Rádio Difusora de Alagoas. Olá, e a partir de agora, vamos conversar com João Vitor Lisboa, ele é gerente de decisão jurídica do PROCON e vai falar a respeito da compra de material escolar e o direito do consumidor. Um assunto que puxou outro, e eu que ia falar bem antes de colocar a matéria do dedo de prosa, que é uma dor de cabeça todos os anos que os pais têm a respeito de compra de material escolar. Boas-vindas e bom dia, João Vitor, que bom tê-lo aqui. Obrigado, agradecer pelo convite e é um momento muito oportuno agora, comecinho de janeiro, como você falou, todos os anos tem esse tema volta em discussão, então é um momento oportuno de a gente falar um pouco sobre para alertar os pais. Vocês têm uma relação de tudo aquilo que é abusivo da lista de material escolar que está disponível em algum portal, algum aplicativo para a população alagoana? Existe uma lei federal, que ela foi em 2013 foi criada, que fala que é proibido você solicitar, itens de uso coletivo. Então não tem lá da lei uma lista oficial, mas cada PROCON, cada instituição faz a sua lista, assim, baseado no que a lei tá afirmando pra gente. Então lá no site do PROCON, temos uma lista, assim, de materiais que são proibidos de serem solicitados. Dentre eles, você pode linkar pelo menos 3 itens que mais chegam frequentemente que são totalmente proibidos? Posso, assim, que a gente vê com bastante frequência é papel higiênico, álcool, copo descartável, talher descartável, material de limpeza, entre outros. Minha gente, material de limpeza. Papel higiênico, o pessoal ainda dá desculpa do artesanato feito com papel machê, né? Que utiliza papel higiênico e cola. Só que a gente sabe que, na verdade, pelo quantitativo, haja arte, né? A criança acha que vai expor, sei lá no Louvre. Pela quantidade que o pessoal pede. Exato, então também é uma prática abusiva a questão do excesso, né, questão do excesso. Se vai pedir uma quantidade X, tem que explicar um tipo dessa quantidade. Aliás, as atividades que envolvem a arte, né, geralmente mantida pelos alunos, né, tá? Porque eles pedem para o ano todo, né? O ano todo já tem Louvre e as atividades, né, produzidas de arte, tudo é feito bancado pelos pais. Eu sempre tive uma dúvida, João Vitor, a respeito dessa questão de material para arte que já tem que entregar logo no começo, quando faz a matrícula ali. Os pais, eles podem exigir o cronograma das atividades e ver se realmente aquele material foi usado durante o ano? Pode sim, porque lá no Código de Defesa do Consumidor, para qualquer serviço tem que ter informação clara e completa. Então, esse é um direito básico do consumidor e ter toda a informação que é preciso. Nós sabemos que a maioria das escolas privadas é quem passam por essa questão da famigerada lista, né? Porque nas escolas públicas não existe isso, mas nas escolas privadas sim. Aqui em Alagoas, quais são as regiões que mais têm tido dor de cabeça para vocês do PROCON nessa questão da fiscalização, porque andam fazendo coisas erradas? Ó, como eu te falei, como tá comecinho de ano, assim, já teve denúncia, já. Não foi uma quantidade absurda de denúncia, mas já teve uma denúncia ou outra. E assim, eles vão lá ao Procon, eles estão indo lá ao Procon, o que o Procon fez foi uma pesquisa de preço, tanto na parte baixa quanto na parte alta de Maceió. Esses já não se são feitas pelos pais, no caso. São feitos pelos pais, eles vão lá ao Procon ou eles entram em contato pelo WhatsApp do Procon ou pelo telefone para denunciar essa questão da lista abusiva. A gente sabe que venda casada é proibida, mas a maioria das escolas indicam onde você comprar os uniformes. Como é que o PROCON se posiciona em relação a isso também? Ó, é questão de venda casada, né, realmente é uma prática abusiva, e o que a gente informa para o consumidor as escolas, elas têm direito, assim, de sugerir, agora de exigir, já é outra história já pode se tornar uma prática abusiva, assim, exigir também marca para material, marca de lápis, marca de papel, marca de caneta, então, para uma escola exigir, tem que ter uma explicação plausível, porque senão, você só pode sugerir. Agora, exigir dos pais marcas específicas, onde comprar, já se torna uma prática abusiva. Aí pior ainda essa questão de eu comprar. E como é que fica a questão desses módulos? Que pense numa coisa, calma, é o tal do módulo, porque aí o módulo, esse sim é, assim, absurdo, valores absurdos, e ele já tem o fornecedor certo. Não existe uma competição de mercado como existiam antes os livros didáticos e você poderia ir para várias livrarias. Mas o módulo não, já tem
O fornecedor é aquele preço aí negociado e acabou. O que o pai e a mãe pode fazer em relação a esses preços absurdos que custam os módulos aqui no nosso estado? Como é que fica isso? Pronto, a questão do módulo é o seguinte, a escola realmente tem que informar por que desse módulo, se lá tem tudo que vai ser preciso para utilizar o ano inteiro. Então, é questionar, né, questionar esse valor e a escola tem que passar uma informação clara sobre isso. E tem módulo que é por período também, né? São vários, quer dizer, até o final do ano, né? Aí tem que explicar tudo ao PROCON, os parentes, quer dizer, os pais explicam o que vai acontecer. Se ele achar que tá ali, não tá certo, ele procura Exato. saber se a ação do PROCON. Exatamente, tem que explicar diretamente aos pais e caso os pais tenham alguma dúvida, pode sim consultar o PROCON, que aí a escola vai ter que explicar para o PROCON e o PROCON vai analisar essa resposta da escola para ver se tem alguma abusividade ou não. Agora, o João Vitor, com relação ao valor da mensalidade, chega para vocês também uma reclamação, uma denúncia, o preço está abusivo, aumentou muito? Como é que é feita essa relação com o valor da mensalidade? Depender tá certo, o menino do ano, enfim. O valor da mensalidade realmente lá no PROCON não chega tanto, até porque varia muito o valor da mensalidade, tem muitas escolas aqui em Maceió, então realmente os pais têm que fazer uma pesquisa e ver qual é o melhor custo-benefício para eles. Fica à vontade, porque tem escola que, eu vou dizer, é caro. Passa da conta. Passa da conta que pra gente é uma realidade que tá fora com a realidade, mas enfim, tem lá, tá o público, né, tem lá cliente, né. Então fica a negociação à vontade da Exato. escola, do empresário da escola com os pais. É, porque como eu estava te falando, tem muitas escolas mesmo aqui em Maceió de diversos preços, então realmente é uma questão mais de pesquisa. Assim, agora o consumidor, claro, pode perguntar para a escola por que esse preço. Aí sim, aí, claro, pode questionar e a escola vai ter que explicar, não é por isso, por isso, por isso. A gente tem esse custo, então professor tal ganha isso, a gente tem que ter a questão do material, então explicar o motivo de estar esse valor. Outra coisa que está relacionada à questão escolar é o transporte escolar. A gente sabe que tem que ter um credenciamento, tem que ter todo aquele rigor, mas algumas pessoas que fazem o transporte escolar, elas têm algumas práticas ditas abusivas. Elas exigem que o contrato seja anual, exige que aquele período que ele não está rodando seja pago. Como é que o Procon atua em relação a isso também? Essa questão do tempo que não está sendo praticado, a gente interpreta que isso pode ser uma prática abusiva mesmo, porque se o serviço não está sendo fornecido, então por que tem que ter essa remuneração? Então é uma questão que também o fornecedor tem que explicar. E tem que estar muito claro nesse contrato, né, quando é feito, né. Exato. E a pessoa pode se dizer: "Olha, se recusar e dizer: "Ó, eu não quero, eu não vou pagar para você durante suas férias, faça outra coisa durante as férias", até porque a pessoa muitas vezes faz. Muitas vezes vai fazer um turismo, vai fazer uma outra prática ou outra coisa. Voltando aí da questão da lista de material. Hoje. Você disse que já vieram várias denúncias, né, aí o quantitativo pequeno, até porque a gente está em 14 de janeiro. O Procon, ele dá um prazo para adequação dessas listas? Como é que funciona essa questão após a denúncia? Como é que A lista já tá no site, né, para o consumidor, ele lá tem acesso, e a questão é quando tem a denúncia. Quando tem a denúncia, a empresa tem um prazo de 20 dias para se explicar. Então ele tem 20 dias para apresentar essa defesa, aí sim quando chega no Procon a gente faz análise dessa defesa. Agora, João, importantíssimo esse trabalho que vocês fazem, lógico, o Procon que tem uma credibilidade, né, hoje, antigamente, né, eu peguei lá atrás, não vou procurar o Procon que não resolve, né. Hoje a realidade é diferente, as pessoas procuram, até pelo os meios, os canais que vocês, né, disponibilizam para a população. Hoje você vê irregularidades, na palma da mão você já faz a denúncia, né. Quando vocês fazem essas pesquisas, né, vocês estão agora com material escolar, e você encontra uma borracha, né, com um percentual muito grande com relação ao outro estabelecimento, né. O que é que vocês fazem? Vocês apenas colocam lá o preço daquele estabelecimento e do outro, ou vocês cobram daquele: "Ó,
você passa dívida, tá mais de 60%. Tem outra borracha aqui com relação à loja aqui da Tati Campos. Como é que funciona nesse caso, o meu caro Elbi? Ó, a pesquisa a gente vai em várias lojas, analisa vários produtos e coloca o preço lá, deixa lá no site do Procon para o consumidor olhar e realmente existe uma variação muito grande de preço. Eu vou até citar 3 itens aqui que é uma variação muito grande. Teve nessa pesquisa agora, mochila. Tem mochila que é R$ 30, tem mochila até R$ 500. Tem estojo que é R$ 20, tem estojo que é R$ 150. Caderno é a mesma coisa. Então é porque varia muito de marca, varia muito de qualidade, durabilidade. O intuito da pesquisa é ter lá os consumidores consultar os preços e fazer uma compra mais consciente, uma compra mais econômica, uma compra mais segura. Então essa é a finalidade da pesquisa, a gente ajudar os consumidores alagoanos a encontrar os melhores preços e o custo-benefício. Você falou sobre marcas, então dentro de marcas a gente pode citar a questão de uniformes. A escola ela pode exigir a cor do tênis, mas não a marca do tênis, certo ou certo? E aí quando a escola exige que tenha determinada aparência, ela não está condicionando a algumas marcas? Seguinte, questão de uniforme, cada escola realmente tem essa liberdade para escolher qual vai ser o de cada ano, né. Então essa questão realmente as escolas têm uma certa liberdade e repassa para o consumidor essa questão do uniforme, então não é uma coisa que não pode muito debater. Agora como você falou, a questão do tênis, aí sim não pode estar exigindo marca e tal, aí é uso exclusivo do Eu me lembro que teve alguns anos lá atrás, quando meus filhos ainda estudavam, que eu chegava e reclamava, dizia: "Poxa, essa camisa, ela tá custando", do uniforme, né, "ela tá custando o mesmo que uma camisa de uma marca cara de produto esportivo". Porque, por exemplo, você compra um uniforme para o seu filho, você não compra só uma camisa, vê as 2, 3, para que dure o ano todo e você tem aquela anotação, né, para lavagem. E aí você cobra um preço absurdo de uma marca de uma grife, digamos. Então, assim, você vê nitidamente que aquilo é abusivo. Mas o que fazer nesse caso? Quando você não tem aquela logomarca, você não tem aquele produto disponível em mercado em grande quantidade. O que fazer nesse caso? pode sim fazer denúncia ao Procon, porque uma das práticas abusivas é exigir vantagem manifestamente excessiva para o consumidor. E também um produto elevar muito o preço sem nenhuma explicação. Então, realmente, se tiver um preço muito alto, muito absurdo, a gente considera sim que é uma prática abusiva. Tem multa no caso? Tem o quê? Qual a penalidade que esse estabelecimento vai receber? Tem multa sim, se a gente pegar a infração, a gente faz uma multa para a empresa. Como é que é feito esse acordo, esse entendimento entre o estabelecimento, né, a escola, a direção, os pais? Como é que é feito quando precisa chegar a esse encontro do É porque ele basta, não dá nem para devolver o produto. "Ah, não, não quero, né, eu já matriculei". como é que vocês resolve, ô Jombi? Poderia repetir a pergunta? Então, como é que vocês resolvem? Como é que senta? Chama a Então direção, são feitos a uma escrita, conciliação, para não dar problema para o filho que está lá na escola e teve a denúncia do procura. Sim, sim, teve a denúncia. É como eu estava falando há pouco, teve a denúncia, aí realmente a gente espera assim, tem a questão da audiência de conciliação também. Então, você foi mesa, isso. Quando registra a reclamação lá no Procon, a gente marca pra audiência de conciliação também, que é o consumidor com aí a audiência vai estar lá, um representante da empresa, o consumidor e um representante do Procon. E se nessa audiência eles não entrarem em um acordo, a gente autua a empresa vai ter o prazo para enviar a defesa. Vamos analisar tanto a reclamação quanto a defesa, e se a gente pegar alguma irregularidade, abusividade, um descumprimento da lei, a gente vai aplicar multa na empresa. Sem citar nomes, aqui em Alagoas, a gente tem algum colégio que é recordista de denúncias? Não, não, não tem não. Ainda bem, né, ainda bem, ainda bem. E as denúncias, elas são geralmente mais no ensino infantil, ou no fundamental, ou até no médio? Ó, a gente percebe que o maior número de denúncias é no ensino infantil. Infantil. Até porque a lista é terrível, né? A lista do infantil, A lista de infantil, eles tentam botar muito mais coisa, né, então as denúncias partem mais para o lado.
Essas denúncias, Horto, ela chega presencial, chega através dos canais, né, do próprio como é que chega para você? Ó, existem, vou falar, 4 formas de chegar. Vamos lá, tem do consumidor diretamente lá no Procon fazer a denúncia. Tem o nosso WhatsApp também, tem o número de telefone e também tem a própria fiscalização que a gente faz nos estabelecimentos. Ah, você tem uma equipe que vai Exato, então tem esses 4 tipos aí. A gente está falando especificamente de material escolar, mas também do direito do consumidor. Nós sabemos que com o advento pós-pandemia, muitas escolas optaram por algumas disciplinas serem online, certo? Essa despesa com a parte cibernética, tanto do material didático, que tem que ter um bom computador, uma boa velocidade de internet, essa despesa fica para quem? Essa despesa o pai pode exigir fazer até dedução lá da mensalidade da escola? A escola tem que dar todo o suporte, né, se ficar mais oneroso para os pais, então tem que ver essa situação aí com calma, porque se a escola está exigindo alguma coisa, o aluno tem que ter condições para isso, como você falou, a questão da internet, ter uma internet boa e tal. Então é uma questão que, se a escola exige, ela também tem que dar as condições. Porque nós sabemos que quando você vai lá contratar um serviço escolar, dentro um ensino superior, a gente já tem ciência se é presencial, semipresencial ou 100% online. Só que isso não se atribui a colégios, né, a escola do ensino infantil, fundamental e médio. A gente sabe que é presencial e acabou. Só que existe aquela flexibilidade de se colocar algumas disciplinas online. Só que é a partir daí que já onde mora o problema. Tem que ser tudo negociado com os pais, né. É, e assim, no ato da contratação tem que explicar essa modalidade para os pais, que vai ter essa situação, porque para os pais serem surpreendidos durante o ano sobre isso, então, logo no ato da contratação, na matrícula, as escolas têm que deixar tudo explicado para os consumidores, para não ter problema nessa questão de informação e o pessoal ser surpreendido posteriormente. Entendido. Olha, da minha parte eu agradeço muito, vou deixar as considerações finais e última pergunta sobre o caso para o Marcelo Rocha. Pois é, só reforçando, meu caro João Vitor, com relação aos canais, né, de denúncia ali da área. Essa pesquisa que vocês fazem, tem algum vocês encontram que tipo de irregularidade no estabelecimento? Ó, essas a gente faz, além de estar fazendo a pesquisa de preços, se a gente pegar alguma irregularidade, a gente autua. Quais são os tipos de irregularidade? Tem que ter lá o Código de Defesa do Consumidor de fácil acesso, tem que estar o número 51 do Procon, tem que ter uma informação da lei do troco, as formas de recebimento, se o estabelecimento recebe em Pix, recebe em cartão, até porque o consumidor, por exemplo, só tem um Pix e lá só aceita cartão, então tem que ter essa informação para na hora da compra não ser surpreendido. Então, além de fazer essa pesquisa, a gente está olhando no estabelecimento se também tem alguma regularidade. Se tiver, vamos emitir o auto de infração. E Você falou, uma das que é deixado o material bem mais sujo, legal. Quando você fala a questão de forma de pagamento, no Brasil ainda continua sendo proibido proibir pagamento em dinheiro, não é isso? Não, ó, é o seguinte, o estabelecimento tem a obrigação de receber em espécie. Certo, isso é obrigatório. Agora a questão de cartão de débito, cartão de crédito, Pix, fica a critério do estabelecimento. Agora tem que avisar, tem que ter informação, porque, por exemplo, eu pego lá uma cestinha, boto um monte de coisa, na hora do pagamento eu só tenho Pix, eles não recebem, e eu não tinha nenhuma informação sobre isso, então só perdi tempo. Então a informação tem que ser clara para não ter esse constrangimento na hora do pagamento. E a obrigatoriedade continua sendo somente para dinheiro em espécie. Exato, a obrigatoriedade é só para dinheiro em espécie. e reforçando, meu caro João Vitor, nós estamos aí no mês de janeiro, ainda acontecendo a compra do material e também matrículas, né, então como proceder com relação Procon? Você falou 4 canais, né, de denúncia e também essa relação com os empresários da educação privada desse estado. Pronto, vamos lá. Uma é a fiscalização, que vai nos estabelecimentos. A outra, o consumidor procura o Procon. A sede do Procon Alagoas está localizada no centro de Maceió, na Rua do Livramento. O telefone do Procon é 151. E já o WhatsApp é 988837586. Então, esses são os canais que os consumidores têm acesso ao Procon.
O que vocês pedem nessa denúncia? Ó, a gente pede documento, comprovante de residência, identidade e o caso, né, o caso, isso. E falar sobre a denúncia e também, caso precise, um comprovante de pagamento, um contrato, algo que vincule a reclamação. Muito bem. E onde encontra a pesquisa? A pesquisa está no site do Procon Alagoas, que é procon.al.gov.br. Onde todos os preços, viu, tá? Ele disse. A mochila eu até entendo, né, com relação, porque tem, dependendo de quantos livros o Big vai carregar, né? Aí você tem que ter o preço, uma mochila de qualidade, né? Mas agora esse está em feira, isso não é joias, é o carrinho. Muita gente, muitos pais pegam esse carrinho aí, ó, pô, olha essa daí, de vez em quando vai pegar o menino na escola, e puxa, esse carrinho. Remeter para ele, Roguinho, que os modos São pesados, mano. moda pesada. Então, mas tem outra, por exemplo, a borracha, eu não entendo uma borracha ser mais cara do que outra, você vai ver, é mesmo fabricante, né? Ah, enfim, vai depender do Fabricação, mas é o mesmo produto. é o mesmo produto, quer dizer, né, borracha. Tem essa variação, mas a gente agradece muito por conta do horário, a gente tem que prosseguir. A gente agradece, parabeniza vocês por esse trabalho tão bem feito que o Procon faz ano após ano, principalmente comerciando, dando esse suporte aos pais. Pedimos aí de você traga suas considerações finais para o nosso ouvinte e mais uma vez, como o Marcelo disse, deixa aí os canais de denúncia. Queria agradecer, né, pelo convite. Por a gente estar falando de um tema tão importante que quase todos os anos tem essa dorzinha de cabeça dos pais, então é importante a gente deixar claro o que é permitido, o que não é, e falar para o consumidor que se precisar do Procon, estamos à disposição para a gente conciliar, para a gente entrar em entendimento e resolver a situação da melhor forma possível. Lá do Procon a gente não quer prejudicar nenhuma empresa, agora se ela comete irregularidade, então o Procon tem que agir. Então só deixar o Procon à disposição da população. Obrigado, João Vitor. Recebendo o Dr. Vitor Lisboa, ele é gerente de decisão jurídica do Procon, falamos sobre os cuidados com a compra do material escolar e quais são os direitos do consumidor.